Queridos irmãos e irmãs, como no comentário inicial, hoje nós estamos encerrando a festa do nosso padroeiro Santo Antônio. Por isso que nós estamos usando paramentos brancos, nós estamos no tempo comum, seria paramentos verdes, mas como nós estamos em festa, nós estamos celebrando com os paramentos brancos. Então, qual é a grande mensagem de hoje, de toda a liturgia? É a missão. Nós sabemos, é bíblico, Deus não tem perna, Deus não tem mãos, Deus não tem voz. Então, nós somos as vozes de Deus, nós somos os passos de Deus. Nós, como cristãos, através do nosso batismo, nós recebemos a missão de anunciar a palavra de Deus, como no final do Evangelho, que o reino de Deus, ele está próximo. O reino de Deus já se faz presente no nosso meio, como está aqui, ó. O reino de Deus está próximo. Curai os doentes, purificai os leprosos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Então esta é a nossa missão, de levar essa boa nova a todos os povos, como na primeira leitura. Eu gosto sempre de lembrar, a primeira leitura nos ajuda a entender o Evangelho. Na primeira leitura, tem como personagem Moisés. Moisés foi uma das primeiras pessoas que Deus deu essa missão de anúncio. Eu acho tão interessante o projeto de Deus. Muitas vezes nós falamos assim, eu não sou capaz de anunciar, eu não tenho tempo, eu não tenho cultura. Quase todos nós colocamos obstáculos. São Paulo foi muito feliz quando ele fala assim, Deus não procura pessoas capacitadas. Ao longo da caminhada, Deus capacita as pessoas. A gente vê a vida de Moisés, é um exemplo de todos nós. Moisés era hebreu, foi educado como um príncipe. Olha os planos de Deus. Moisés era para ter sido morto, porque quando Moisés era criança, o rei, como também fez na época de Jesus, ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino, o mais velho. E Moisés era um desses. A mãe pega Moisés, coloca num cesto e coloca no rio. Quem encontra Moisés? É a filha do faraó. Então Moisés, ele é educado como um príncipe. Uma das coisas que nós devemos ter bem claro, que momento algum da nossa vida, isso talvez seja uma coisa muito forte, a gente não esquecer as nossas raízes. A nossa tendência é assim. Às vezes eu nasci do pobre, na simplicidade, aí eu vou para a faculdade, faço um curso superior, aí o curso superior acha que eu tenho o rei, como ditado popular, eu tenho o rei da barriga. Então, por eu ter feito faculdade, eu já sou dominado pela minha razão. Amor, você pode ver, a maioria das pessoas, quando entra na faculdade, fica revoltado com Deus. Até hoje eu não entendi isso. Pelo contrário, uma pessoa que entrou na faculdade, ele tem mais conhecimento. Ele deveria ter mais humildade e reconhecer que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Se eu for contar, eu tenho muitos anos de banco de faculdade. Pelo contrário, todos os cursos que eu fiz foi o contrário. Me ajudou a lapidar a minha fé.
me ajudou a olhar o mundo, as pessoas com outro olhar, um olhar de caridade, de miséria, um olhar de compaixão. Então Deus chama Moisés e tirar o povo do Egito, né? Egito simboliza todo tipo de escravidão. Então Deus, né, fala assim: vistes o que eu fiz aos egípcios, e como eu levei sobre asas de águia e trouxe a mim. Olha que comparação maravilhosa, porque nós sabemos que a águia é a ave que tem o voo mais perfeito. Olha, Deus tirou o povo lá da escravidão como uma águia. Tirou o povo da escravidão do Egito, como eu falei, Egito simboliza a escravidão, levou para uma terra onde corre leite e mel. Só que nós não somos diferentes das pessoas desde lá do Antigo Testamento. Nós somente hoje, mais do que nunca, nós queremos mágicas. Quantas pessoas falam comigo assim: ah, padre, Deus vai acabar com essa pandemia? Não é Deus, ele vai ser um dos instrumentos. Mas quem vai acabar com a pandemia? Primeiro, nós temos que rezar para os cientistas. Nós vamos ter que rezar, pedir a Deus para dar sabedoria, discernimento, para que eles possam descobrir uma vacina. E também nós vamos acabar com essa pandemia sem a nossa parcela. Não vai ter, não vai acabar. Eu não posso fazer grandes coisas, mas pequeninas coisas eu posso fazer, igual eu estou fazendo campanha. Eu posso, primeiro, nós sabemos que a máscara, ela reduz 80% do vírus. Então eu tenho essa consciência, né? Ontem eu fiquei aqui na porta da igreja de Castigo, o pessoal foi para carreata. Eu fiquei aqui, eu e a Cislene, eu fiquei umas 2 horas aqui. Eu fiquei observando, a maioria das pessoas que passavam aqui na porta da igreja não estava sem máscara. E aqui em Belo Horizonte, será que precisava de ter? Eu acho que nós somos tão pobres. Será que precisava de ter uma lei para obrigar as pessoas a ter ou usar uma máscara? Não. Nós somos pessoas inteligentes. Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade de discernir as coisas. E nesse momento não precisaria de ter uma lei para usar máscara. Se eu tivesse consciência, se eu tivesse amor a mim mesmo e o amor ao outro, não precisaria de ter uma lei. A lei existe, lei não é lei de Deus. Deus resumiu a lei em 2 mandamentos. Precisava de ter tantas leis. Por que tem tantas leis? Porque nós, seres humanos, nós não trabalhamos esse nosso lado de humanidade. Então Deus tira o povo lá da escravidão, mas só que os 40 anos no deserto, né, igual o povo está brincando, né? Quando falou quarentena, mas nós já tem mais de 3 meses. Eu tenho 3 meses, mais de 3 meses que eu estou de quarentena. Eu comecei 12 de março, abril, maio, junho. Então eu tenho 3 meses que eu estou de quarentena. Então não é quarentena, né? Então, é isso que Deus quer nos mostrar. Os 40 anos no deserto não significa 40, é um número simbólico, é um tempo de passagem. Nós temos aqui uma psicóloga, todos nós temos passagens. Nós, de criar criança para uma adolescência, é uma passagem. Da adolescência para a juventude, é uma passagem. Da juventude para a vida adulta, é uma passagem. A vida adulta para a velhice, é uma passagem. Ao longo da nossa existência,
nós temos várias e várias passagens. Por isso que, quando fala 40 anos no deserto, foi esse tempo dessa passagem. É necessário para o nosso desenvolvimento, não só espiritual, profissional. É uma pena que a maioria das pessoas hoje preocupa só com o espírito, com o material. E a gente vê que foi uma luta para adiar o Enem. Eu acho que o Enem tinha que ser, se eu fosse um ministro, se fosse uma pessoa consciente, o Enem tinha de ser lá no meio do ano que vem. Por quê? Gente, nós sabemos, nós temos aqui também, além de ela ser psicóloga e professora, falar que a educação é para todos é mentira. As escolas está sendo online. Um dia desse eu vi um adolescente de 13 anos, na casa dele não tinha internet. Ele ia para a porta de um açougue, que ele conhecia o cara lá. O cara deu a senha para ele ficava na porta do açougue para estudar. E assim está acontecendo com muita gente. Então essa criança, ou esse adolescente, esse jovem, que está preparando para o Enem, muitas vezes ele não tem internet em casa. Vou começar por mim mesmo. Eu estou em Sete Lagoas, na minha casa em Sete Lagoas, eu vou ficar 3 meses, eu não vou pagar um plano bom de internet a 200 e tanto. Eu não vou pagar 200 e tantos reais para me ficar lá 2, 3 meses, que eu estou em quarentena. Então será que todo mundo, todas as pessoas têm as mesmas oportunidades? Não. Quando Deus tira o povo do deserto, fala: eu carreguei vocês como águia. Deus, Ele é sumo bem. Ele quer que todos os seus filhos e filhas tenham vida digna. Então a escravidão, Jesus também, Ele fala no Evangelho, outro tipo de escravidão. Escravidão pode ser dos meus vícios, da minha ganância. Nós estamos vivendo um país onde quem está lá em cima está escravo do dinheiro, escravo do poder, coloca o dinheiro, o poder, acima do ser humano. E nós estamos hoje encerrando a nossa festa, o nosso padroeiro de Santo Antônio. Para encerrar o que eu falei esses dias, Santo Antônio, ele fez tudo diferente. E nós sabemos, como falei ontem, é uma tristeza que nós lembramos Santo Antônio com o santo casamenteiro. E não foi, não. Santo Antônio, hoje na ciência nós temos, se fosse fazer um teste de inteligência, ele era um superdotado. Santo Antônio, ele era muito, muito inteligente. Além de inteligente, ele tinha um dom da palavra. Nós sabemos que palavra, ela domina as pessoas, sim. Nós temos pessoas no poder aí, olha o poder da palavra. Ele mandando pessoas invadir os hospitais para ver se tem leito. Olha que loucura, gente. E as pessoas estão fazendo isso. Porque fulano de tal mandou eu entrar dentro do hospital para ver se tem leito. Isso é doideira. Nós devemos usar a nossa inteligência a serviço do bem. Por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Para chegar no Evangelho. Você vê hoje Jesus, ele chama os 12 apóstolos. Eu acho muito interessante que Deus, ele chama pelo nome. Está bem claro, ele chamou. Primeiro chamou Simão, chamado Pedro, chamou André, Tiago, chamou Jesus também, chamou mulheres. Nós temos uma igreja, hoje estava lendo um artigo do padre
Marcelo de Barros, eu até mandei quem me tem no WhatsApp, mandei na internet também. O Frei Marcelo Barros é um homem muito inteligente. Ele fala que Deus, quando Ele chama alguém para serviço, Ele não olha sexo, Ele não olha o lado intelectual. A gente for olhar, os discípulos de Jesus eram pessoas comuns, pessoas simples, mas Deus, que encarnou na história, na pessoa de Jesus, Ele tinha um olhar diferenciado, um olhar não pelo intelecto. Deus, que encarnou na história, na pessoa de Jesus, Ele olhava, na psicologia fala, a intencionalidade. Ele olhava as pessoas porque ela era por dentro. Nós estamos vendo a sociedade hedonista, uma sociedade do culto do corpo. É triste, nós olhamos uma pessoa pela estética. Agora tem que ter cuidado, quem for procurar namorada aí com essa máscara, a gente vai quebrar a cara, viu? A máscara esconde muitas coisas, viu, gente? Então, até isso a pandemia veio nos mostrar que a aparência é enganosa. Tem um ditado: quem vê cara, não vê coração. E Jesus, Ele olha, é o nosso coração. Deus encarnou, eu gosto muito de falar, Deus encarnou na história, na pessoa de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Deus encarnou na história, aqui no chão, é nessa terra, é nesse momento, na pessoa de Jesus. E nós somos discípulos e discípulos amados de Jesus. Então é interessante que Deus chamou pessoas que a gente jamais hoje pensaria. Se fosse Jesus aqui, chegar aqui na comunidade, a gente ia como olhar primeiro os grandes. Não, aquela pessoa ali tem dinheiro, aquela pessoa ali fez doutorado, aquela pessoa fez... Deus não olhou isso, não. Ele olhou o coração. E Jesus, Ele conhecia o coração das pessoas. Conta da vida de São Pedro. São Pedro era um dos mais... São Pedro não tinha cultura nenhuma, cultura de nível intelectual. Ele era teimoso, cabeça dura. Deus chama Pedro. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu sabes que eu te amo. Eu te amo. Ele pergunta 3 vezes, Santíssima Trindade 3 vezes. Por quê? Jesus quer nos mostrar, perguntar a Pedro 3 vezes, porque Ele quer que nós sejamos pessoas de coração. É o equilíbrio. Eu acho muito bonita a síntese hoje. O equilíbrio hoje não está nos extremos, mas no meio. E hoje, Jesus, Ele chama, como foi a nossa paróquia, foi muito feliz o pessoal que organizou, colocou os nomes das famílias aqui no banco. É isso que Deus fez na pessoa de Jesus. Ele chamou cada um de vocês para ser anunciadores do reino de Deus. Mas é uma pena que hoje nós manipulamos o próprio anúncio. Nós anunciamos um Deus mágico, um Deus comércio, o Deus, olha que chegou o nível das pessoas, o Deus da prosperidade. Você vem aqui na minha igreja, que você vai ganhar muito. Na nossa paróquia, que quem vir aqui, coitado, vai passar, porque nós vamos começar a passar necessidade aqui na nossa paróquia. Nós sabemos que uma das coisas que ajudava manter a nossa paróquia era o aluguel da quadra aqui, que era 5.600. Então a prefeitura acabou com o contrato. Então nós vamos ter, o pessoal que é da nossa paróquia vai ter que nos ajudar.
Então não ter de mandar funcionários embora, não vão ter de reduzir muitas coisas. Então, mas Deus, Ele é o Deus da providência, Ele não é o Deus do comércio. Eu vou me aproximar de Deus, não é por causa para mim ter mais dinheiro, não, para mim ter um carro do ano, para mim ter um apartamento, não. A partir do momento que eu vou trabalhando, eu vou lutando, as coisas vão acontecendo. Pelo contrário, Deus nos chama para ser agente da esperança. Eu falo, quem quiser seguir Jesus hoje, como nós sabemos, qual é a função do profeta e da profetisa? Claro que tem muitas missões, mas a igreja, na sua sabedoria, na Bíblia, fala que nós somos hoje, todos vocês que estão aqui participando dessa celebração, aí você na sua casa, no seu local de trabalho, você é chamado a ser profeta e profetisa da esperança. Qual é a missão do profeta e da profetisa? Que é a nossa missão hoje. Primeiro, anunciar a esperança. Como que nós estamos precisando, viu? Esse é o desafio dessa semana, viu, Vinícius? Anota aí. O desafio dessa semana é a gente exercer no nosso profetismo a esperança. Aquela pessoa, porque eu sei que uma pessoa está desesperada, liga para ela, manda um bilhete, uma cartinha. Como que as pessoas estão precisando dessa esperança? As pessoas diante dessa, todo mundo queira ou não queira, com essa pandemia, todos nós temos o risco de morrer, gente. Se eu falar aqui, só se eu for, me desculpa, eu mesmo vou me chamar de idiota. Só se eu for muito idiota, por eu ser padre, eu vou sair sem máscara na rua, eu vou fazer tudo o que eu quiser, e por eu ser padre, eu não vou ter o vírus. Nós estamos de exemplo lá, diz que o Edir Macedo está com vírus, e ele falava que não ia pegar aquele outro fazendeiro lá, como é que chama? Valdomiro, né? O Valdomiro, um cara lá da Rede TV, falou que era bobeira, que era uma gripezinha, ele já pediu desculpa que ele está com vírus. Então, eu vou ser muito idiota. Não, eu vou ser padre, eu posso fazer. Não, seja prudente. Então, eu como cristão, eu tenho que levar esperança sim nesse momento. O povo está perdido, todo mundo está com medo de morrer, eu também estou também. Eu não quero morrer agora não, gente, mas se eu não quero morrer, eu vou ter que ter cuidado sim. Aí eu vou ter, que seja por telefone, por uma carta, eu tenho que levar para a esperança. Um exemplo, eu como padre, muitas vezes eu estou com medo, muitas pessoas ligam para mim, e eu não vou, eu tenho naquele momento ali, eu posso até depois que desligar o telefone, eu desmoronar, mas naquele momento que eu vou uma psicóloga, um terapeuta, aí vai uma pessoa fazer terapia com ele, aí começa a chorar, eu começo a chorar também, então eu vou ajudar a pessoa. Então nesse momento, nós temos que ser agente da esperança, levar esperança àquelas pessoas que mais precisam da gente nesse momento. A outra missão do profeta e profetisa é denunciar. Nós estamos vivendo um momento de desgoverno. Nós não estamos tendo governo não, gente. Nós estamos na pandemia, nós estamos jogados às traças. Gente que está no governo, como falei, mandando pessoas invadir hospitais. Nós, enquanto cristãos, nós não podemos ficar calados. Quando a gente vê uma coisa errada, eu não posso ficar, é o pecado da omissão, que na igreja fala o pecado social. E hoje, nós somos, esses apóstolos, esses 12 se multiplicaram.
Todos nós somos esses apóstolos, esses profetas e essas profetisas. Então, que a exemplo do nosso padroeiro, Santo Antônio, que nós possamos ser luz do mundo. Eu vi um vídeo que eu recebi ontem, uma criança mais ou menos de 8 a 9 anos, eu esqueci aonde que foi o local, ele fugiu de casa, não quer, olha como é que nosso menino fugiu de casa. Sabe por que ele fugiu de casa, gente? Estavam passando fome. Ele fugiu de casa, que na casa dele não tinha nada. Aí, de longe de casa, ele encontrou um anjo. Esse anjo era porque não posso, já tem muitos policiais bons. Aí o policial encontrou ele na rua e perguntou para ele, eu acho que ele chama Miguel, por que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui porque lá em casa não tem nada. E realmente o policial pegou o menino, chegou na casa dessa criança, realmente não tinha nada. Era uma casa toda assim, as paredes tudo sujas, eles dormiam no chão. Como falei ontem, isso é miséria. Aí as pessoas se juntaram, compadeceu, né? A compaixão é compadecer com a dor do outro. Aí as pessoas se compadeceram e estavam desempregados e compraram beliche e juntou um grupo de pessoas, vai ajudar essa família. É isso que é ser devoto de São Santo Antônio. Aqui nós estamos perto só que na nossa paróquia aqui tem favela de um lado, favela do outro. E nós que enquanto devotos de Santo Antônio, nós temos de ter essa sensibilidade sim. Nós temos de cuidar do outro. Talvez eu não possa ajudar financeiramente, eu ajudo com a minha solidariedade, com a minha disposição. E vou encerrar dando parabéns a todas as pessoas que estão nos ajudando. E eu seria muito injusto de falar de um grupo que na nossa paróquia, como eu já estou no grupo de risco, se eu não tivesse no grupo de risco, eu iria pessoalmente fazer esse trabalho que eles estão fazendo. Como eu não posso, eu estou com 62 anos, eu estou no grupo de risco. Então, quem está sendo o anjo da nossa paróquia é os nossos jovens, na pessoa do Tiago. Então eu gostaria de colocar na intenção dessa Santa Missa, por todas as pessoas que estão trabalhando, nos ajudando, também não só, você não pode ajudar indo para a rua, mas você pode mandar, igual assim, pessoas ontem entregando mantimento, mas você pode mandar mantimento aqui para a secretaria da paróquia, que esses mantimentos estão sendo entregues com famílias que realmente estão precisando. E nós estamos vivendo um momento seríssimo, tem muita gente passando fome. Então eu vou encerrar uma fala de Santo Antônio. Santo Antônio fala assim, ó: quem rouba do pobre, o próprio diabo vai roubar dele. Então aqui, por mais simples que você seja, você pode fazer algo, né? Nós estamos vendo, eu te dou os parabéns, né? A nossa sacristã aqui, o que ela tem de feito de máscara, gente. A máscara hoje, enquanto não descobrir a vacina, a nossa máscara vai ser o nosso acessório. Eu vou repetir ontem. Eu contei ontem aqui, eu acho que muita gente deve ter rido. Essa semana, eu tive um pesadelo que eu acordei assustado de um jeito. Por quê? Eu estava dormindo, aquele sonho lindo, maravilhoso. É preocupação que eu não quero morrer.
Aí, gente, era mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, eu acordei, que eu estava chegando, eu estava sonhando, né? Só que eu acordei depois. Você sabe que todo mundo acorda, quando chega na hora H, você acorda, né? Eu cheguei no lugar, gente, que é mundaréu de gente. Quando eu vou procurar, eu estava saindo dentro do carro, eu deixo as máscaras dentro do carro, né? Eu sou cuidadoso. Eu tenho 2 saquinhos, eu tenho um saquinho no lugar que as máscaras limpas, e eu deixo na lateral um saquinho para colocar as usadas. Aí quando eu chego em casa eu lavo. Aí, gente, quando eu chego nesse lugar, quando eu vou descer do carro, cadê as máscaras? A minha máscara não tinha máscara. Aí eu disse, gente, eu vou pegar doença num monte de gente desse aqui, eu sem máscara. Graças a Deus eu acordei, era sonho, né, gente? Eu acordei assim, agitado. Isso é Deus, gente. É bom ter medo, sim. Eu tentei ter medo nesse momento, sim. Deus nos protege, mas nós temos que fazer a nossa parte.